Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, onde nós comentamos experiências de segurados, de corretores com seguradoras e com os serviços prestados pelas seguradoras. Nossos convidados hoje são Helga Fuchs e Mauro Letícia, muito bem-vindo os dois, é um prazer ter vocês aqui, e os dois vão nos contar casos referentes a seguros de veículos, batidas de automóveis. Mauro, se você não se incomodar, a Helga começa porque eu sou old-fashioned, eu acredito que a mulher vem primeiro sempre. Então, Helga, por favor, conte aquela história fascinante que você me contou ontem, que passa inclusive por gente armada no meio de uma batida de automóvel. A palavra é toda a sua. Bom dia, Antônio. É um prazer participar e contar essa história para vocês. Bom dia, Mauro. Eu tive uma experiência saindo da São Paulo Fashion Week, um evento de moda que acontece em São Paulo, que aconteceu no Parque do Ibirapuera. Eu saí de lá por volta de meia-noite, 1h da manhã, e peguei a 4 Centenário, né, para poder voltar para casa. E, de repente, uma árvore apareceu na minha frente, que não foi nem de frente, eu bati de lado na árvore. Eu não, né? Porque eu não bato carro, normalmente eu não bato carro. Foi a primeira experiência que eu tive. Eu estava com o carro da minha irmã, tanto dela quanto o meu tem seguro, mas eu nunca usei e eu nem sabia usar o seguro, né? Para ser bem sincera. Tipo, eu não sabia para onde leva o carro quando se bate. E aí eu bati na 4 Centenário, vazia, não tinha ninguém. Falei, meu Deus. Aí chegou uma pessoa, um cara muito simpático, e falou, eu vou te ajudar. Aí eu falei, eu nem sei para onde eu ligo, enfim, estava toda confusa. Ele me ajudou e falou, eu só preciso levar umas armas que estão no meu porta-mala para um lugar primeiro. Eu falei, não precisa me ajudar, pode deixar que o guincho está chegando. Fiquei apavorada, né? Mas o menino muito bem apessoado, muito simpático. E aí o caminhão do guincho chegou e até me perguntou para onde eu levo. Eu falei, não tenho a menor ideia, deve ser para uma concessionária da Fiat, que o carro era da Fiat. E o cara, inclusive, me acompanhou, muito simpático, tal, não sei o quê. Aí deixei o carro lá e ele falou assim, vou te dar uma carona. Eu falei, não precisa pedir carona pro cara do guincho, porque eu fiquei com medo do cara armado, cheio de arma no porta-mala. E aí deixei o carro lá e fiquei muito preocupada, que minha irmã gosta muito de carro, de uma maneira geral, e gosta da liberdade dela com carro. E aí, enfim, liguei para minha irmã, falei, cara, bati o carro. E aí ela falou, mas onde você deixou o carro? Eu falei, não, minto, era uma concessionária que não era da Fiat. Tudo errado, sabe tudo errado? Aquela pessoa que não sabe usar nada nesse sentido. Aí ela falou, de manhã a gente resolve. Aí ela falou, foi lá, enfim, resolveu junto comigo e deu PT no carro, uma batida, e ela foi simples, ela não foi uma batida que destroçou o carro. Eu acho que eu bati no ponto certo do carro para ele dar PT. E aí, enfim, a minha grande preocupação era o tempo que o seguro ia resolver o problema da minha irmã, que eu causei, né? Que era o pagamento do carro pela perda total para ela poder comprar um outro carro. E o que mais me deixou feliz, e assim, quero ter seguro sempre, foi a velocidade como eles pagaram o valor do carro para ela poder comprar outro. Então foi uma experiência ótima, recomendo seguro para todo mundo, porque assim, é fundamental, gente. Na hora que acontece uma fatalidade de uma árvore sair e entrar na sua frente, porque isso não é muito comum, mas aconteceu comigo, é fundamental ter seguro. Eles pagaram, eu acho que no máximo em 10 dias, reembolsaram o seguro, sabe? Então eu achei maravilhoso, maravilhoso. É um caso típico de batida de cidadão ou cidadã comum, quer dizer, ninguém conhece
o detalhe do seguro até o momento em que precisa usar o seguro, e aí, como aconteceu com a Helga, descobre que não sabe absolutamente nada, nem para quem pedir socorro. Então, a primeira informação importante para você que está nos assistindo é que a seguradora, quando faz o seguro de automóvel com você, manda uma carteirinha, ou manda um adesivo, ou manda alguma coisa com o número que você precisa telefonar quando acontece um evento que você precisa do serviço da seguradora. O serviço da seguradora vai muito além de simplesmente pagar a indenização. Você pode precisar um encanador, você pode precisar um pedreiro, você pode precisar um técnico de computação. Isso tudo normalmente faz parte do seguro, da apólice de seguro de veículos comercializadas no Brasil. Quase todas as seguradoras oferecem uma gama muito grande de produtos e esses produtos são acessados através desse telefone ou desse WhatsApp que a seguradora disponibiliza para o segurado. Helga, não ficou claro como é que você chegou no guincho de madrugada? Porque tinha o camarada com as armas e, de repente, tinha um guincho chegando. Como é que esse guincho chegou? Ele que me ajudou, ele que chamou o guincho. Ah, o rapaz das armas, o cara das armas do porta-mala, ele devia ser um traficante de armas. Ele que chamou. Porque realmente eu não sei, gente, eu nunca bati o carro, nunca precisei usar nada, eu não sabia nem como chamar um guincho. O cara que me ajudou. Depois o guincho me deu carona para casa. Então foi ele que chamou o guincho, me levou para algum lugar que eu não sabia. Eu acho que era uma concessionária mais perto da minha casa, ou mais perto da onde a gente estava, e que nem era da marca do carro. E eu deixei o carro lá, falei, amanhã eu resolvo, não sei como resolver, preciso conversar com a minha irmã, né? Então foi dessa forma, ele que me ajudou. Agora, com relação ao rapaz que estava com as armas, ele podia ser um colecionador, ele podia ser um policial, ele podia ser gente do bem também. Aliás, ele era gente do bem. Se ele não fosse gente do bem, ele não teria te ajudado da forma que ele te ajudou, com a ressalva apenas que ele precisava tirar as armas do porta-mala. Então, a gente não deve pensar mal do próximo assim, sem mais nem menos. Ele podia ser o irmão do James Bond, ele podia ser uma série de outras coisas que não faria, que não interferiria na ação legal do que ele estava fazendo. Mas, Helga, e o carro com a indenização, sua irmã pôde comprar um carro novo semelhante ou ela teve uma perda? Eu acho que ela teve uma perda, eu acho que ela teve uma perda. Ela comprou um carro usado, mas tão bom quanto o que ela tinha. Mas o dela também não era zero, então aí também não tá errado a seguradora pagar o valor do carro e não o valor de um carro novo. Exatamente, exatamente. Então, tá bom, Helga, muito obrigado. Vamos para o Mauro, Letícia. Mauro, a sua história também é uma história muito interessante, porque inclusive envolve um automóvel que tinha, além do valor material dele, tinha um valor sentimental. Como é que é essa história, Mauro? Por favor, conta pra gente. Bom, primeiro, bom dia aí para todo mundo. O carro era um Honda Fit 2006, que tinha apenas 50 mil quilômetros, e foi meu pai quem comprou, e quando ele faleceu veio para mim de herança. Eu queria ficar com o carro, porque um carro estava absolutamente 0 quilômetros. Assim, meu pai cuidava muito bem do carro. Meu pai sempre cuidou muito bem de carros, né? Dos carros dele. Então, esse carro veio para mim e era aquele carro que eu nunca queria vender na minha vida, né? Então, mas aí as coisas acontecem, como a Helga, foi uma árvore também. Então, só que a minha filha, ela estava acostumada mais a andar de moto do que de carro, inclusive que o veículo principal dela é moto, e ela, quando precisava, pegava esse carro aí. Era um carro que eu guardei com muito carinho, né? Havia guardado com carinho. E aí, num dia do Natal, que precisava pega aquela comida aiada, pega tigelas e assados e leva para casa de ela foi levar para casa de um parente nosso, no dia do Natal, e ela estava com o carro aqui no Brooklyn também, na rua Califórnia.
ela estava com o carro e um cachorro disparou de um portão, acho que abriram o portão e o cachorro fugiu. Ela olhou para o cachorro e se preocupou com o cachorro. E nessa ela desviou o carro, sem perceber, desviou para a esquerda, bateu na guia e da guia o carro pulou para a árvore. Foi uma coisa... E o carro... Bom, o ponto é que eu fui buscar o carro estava andando um pouco torto, mas o ponto é que ela bateu na árvore sem brecar. Essas coisas, quando bate com uma força muito... de uma inércia muito forte, o peso do carro foi todinho na roda dianteira. Então, isso fez com que a estrutura do carro se abalasse, né? Bom, aí o ponto é que, para mim, o corretor foi muito, muito, muito atencioso comigo. Bom, ele já é meu corretor há mais de 25 anos. Eu, na minha história, eu já acho que eu estou com 61 anos e desde os 25 anos que eu sempre faço seguro e nunca tinha usado. Só para você ver, foi a primeira vez que eu usei um seguro realmente, né? Mas aí eu queria ficar com o carro, porque o carro tinha um valor sentimental para mim. Então eu pedi que o corretor me ajudasse a tentar ficar com o carro. Então bom, a gente passou por 3 oficinas credenciadas da seguradora e aí passa por uma, aconselhamento, perda total. Passa por outra, avaliação também, perda total. E na terceira, perda total também. Aí você já passa pela primeira, segunda, na terceira já está aceitando que o carro não vai ser mais seu, né? Que o carro não teria recuperação. E, bom, depois disso aí foi super rápido, eu recebi o valor exato que o carro... Não o valor que o carro valia, porque o valor sentimental a gente consegue valorar, né? A gente consegue entender qual é a reparação financeira para um bem sentimental. Então, a gente sabe que isso a gente nunca vai recuperar. Mas foi muito rápido, eles acertaram um valor justo, acho que foi o de mercado, né? E eu não consegui comprar o carro igual, porque não tem valor sentimental, mas eu consegui comprar um equivalente, não com 50 mil quilômetros como tinha, mas resolveu bem. Acho que a gente, quando aciona o seguro, ou quando vai procurar um médico, ou quando vai procurar um advogado, a gente sempre sabe que normalmente é um problema e a gente quer ter um desfecho o melhor possível. E foi o que aconteceu comigo. Foi rápido, eu consegui passar por três oficinas boas, que as 3 me aconselharam aqui não compensaria arrumar e também não poderia, daria perda total mesmo. O carro nunca ficaria bom, né? Então, bom, a gente aceita isso mas quando eu tenho um desfecho bom, como eu falo, como médico, como advogado, que você tem uma solução satisfatória, a gente fica contente, assim, fica bem porque o seguro serve para isso, né? Para minimizar algum problema. O seguro de carro, de casa, tal, a gente faz coisas para ser melhor, né? Obrigado, Mauro. Vocês viram que os 2 casos têm 2 pontos em comum. Primeiro, uma árvore. A Helga encontrou uma árvore e a filha do Mauro encontrou uma árvore. Quer dizer, tomem cuidado com as árvores em São Paulo. As árvores em São Paulo são perigosas, principalmente nessa época do ano em que chove e venta muito e árvores caem. E eu vou contar uma coisa curiosa para vocês. O seguro paga a indenização de um acidente desse tipo. Se uma árvore cair em cima do seu automóvel e você tiver o seguro compreensivo, aquele seguro chamado seguro total, você pode falar com a sua seguradora, você pode falar com o seu corretor de seguros e pedir a indenização, porque você vai ser indenizado da mesma forma que a Helga e a filha do Mauro foram indenizados tendo batido numa árvore. É evidente que nós estamos brincando, ainda não apareceu, tirando no filme O Senhor dos Anéis, árvores que corram pelos campos. A árvore normalmente não sai do lugar, é você que bate na árvore, não é a árvore que bate em você. Mas a árvore cai, e a hora que a árvore cai, o seguro paga. Da mesma forma que se você ficar com o seu carro preso
numa enchente, num alagamento, numa inundação, o seguro vai pagar os danos causados pela água. E tanto na queda da árvore como nos danos causados pela água, o seguro paga como se fosse uma batida. Quer dizer, se for uma perda parcial, o seguro vai pagar a indenização aplicando a franquia. Se for uma perda total, o seguro vai pagar a indenização total da apólice sem aplicar a franquia, exatamente como se fosse uma batida de automóvel. E isso faz com que o seguro de automóvel seja até hoje um dos principais seguros comercializados pelas seguradoras brasileiras. Tinha uma senhora, presidente do Conselho de Administração de uma das principais seguradoras brasileiras, que dizia que o Brasil é um país incrível. É o único lugar que você faz mais seguro da máquina que te mata do que da própria vida. E é verdade. O seguro de automóvel ainda é um seguro mais conhecido do que o seguro de vida. E o seguro de automóvel, por essas características, acaba sendo o seguro onde acontecem o maior número de eventos, o maior número de acidentes, e daí nós aqui no Escolha Segura termos invariavelmente gente falando de acidentes de automóveis, acidentes de veículos. O Mauro tem uma história curiosíssima, que é a questão do valor sentimental do bem. Seguradora não paga valor sentimental. Seguradora paga exclusivamente o valor do bem. E o valor do bem, quem determina não é a seguradora, é o segurado. A seguradora, quando o segurado escolhe uma importância muito baixa, a seguradora pode dizer, não, por esse valor eu não faço, porque no caso de uma indenização, você vai acabar ganhando mais do que eu estou recebendo de prêmio por aquilo que você está contratando. Então, a seguradora pode dizer que não faz, mas quem determina o valor da indenização, quem determina o valor da apólice, é sempre o segurado. Por isso, aí mais uma vez, fazendo menção ao que o Mauro falou, é importante se ter um corretor de seguros profissional. Não adianta só ter uma carteirinha de corretor de seguros, o corretor de seguros precisa entender daquilo que ele está falando. Ele precisa conhecer o ramo da atividade em que ele milita. Um corretor de seguros preparado, um corretor de seguros profissional, é meio caminho andado para você não ter qualquer tipo de problema no momento de receber uma indenização. Inclusive porque o corretor vai indicar para você uma seguradora na qual ele confia, uma seguradora com quem ele trabalha, com quem ele sabe que a relação é boa e que, no caso de acontecer um acidente, essa seguradora não vai complicar a vida do segurado, pelo contrário, como aconteceu no caso da Helga, em que a seguradora pagou muito rapidamente, e no caso do Mauro, em que a seguradora também pagou muito rapidamente, a indicação dela faz toda a diferença. Eu estou dizendo que existe seguradora ruim? Estou. Existem seguradoras boas, existem seguradoras ruins, como existem segurados bons e segurados ruins. É parte da história da humanidade nós termos pessoas, termos gente, termos empresas de todas as naturezas, desde a mais honesta até a menos honesta. E aí é que o corretor bom, o corretor profissional, volto a insistir, faz a diferença. Ele não vai deixar você cair numa arapuca, ele não vai deixar você entrar numa aventura, ele vai escolher a melhor companhia para resolver os seus problemas, no caso de você precisar usar o seguro. Esse é um outro ponto que eu quero chamar a atenção. Tanto a Helga como a filha do Mauro ou o Mauro usaram o seguro pela primeira vez nesses dois casos em que eles estão contando. Quer dizer, eles são segurados que não usam o seguro, porque isso é normal, o seguro se baseia nisso. A imensa maioria dos segurados não usa o seguro. Quem usa o seguro precisa daquele momento, daquela indenização naquele momento, porque ela sofre um acidente.
Um acidente é o ponto fora da curva. Dentro da curva nós não sofremos acidentes. E por isso o seguro pode custar muito menos do que o preço de um automóvel, e isto está baseado numa coisa chamada mutualismo e na lei dos grandes números e nas estatísticas. A seguradora sabe quantas indenizações ela vai pagar por ano. Ela sabe, grosso modo, o valor dessas indenizações. Isso permite a ela pôr o preço mais baixo possível em cada um dos seguros comercializados. Helga, Mauro, muito obrigado a vocês. Helga, suas considerações finais e depois o Mauro. A minha consideração final, Antônio, é realmente isso, né? É ter um seguro porque as fatalidades acontecem. E quando acontecem, elas precisam ser resolvidas da melhor maneira possível para o segurado, né? Porque, como o Mauro, eu nunca bati, também tenho 61 anos, sempre paguei seguro, desde que eu tenho carro aos 18, e acontece, precisa ter. Acho fundamental isso. Mauro, a palavra é sua. O que eu digo é que acho que a seguradora e o corretor fazem diferença. Nesse caso, eu estou com esse corretor, o Marcelo, eu estou com ele há 25 anos, que ele cuida das minhas coisas. Eu tenho carro, moto, e ele sempre faz seguro de tudo para mim. E ele cota, ele faz, eu nunca cotei com outro corretor, porque eu sei que ele sempre vem com a melhor opção para mim. Então, ele me mostra umas opções, fala, esse aqui é melhor assim, assado e tal. E aí nesse caso, que ele foi muito atencioso, que eu já estou repetindo até, que ele me fez seguir 3 cotações para eu poder me convencer de que o carro estava em perda total. Acho que desde o começo ele já sabia que era perda total. Mas ele se dedicou a me mostrar com três orçamentos que nós fizemos, que essa era a melhor solução mesmo, era a perda total. O melhor desfecho para essa história é a perda total. E outra coisa também, a cláusula que tem na seguradora, né, na pólice, que a partir da utilização, né, do carro por outra pessoa que não seja o motorista principal, né? Tudo que estava na pólice foi seguido à risca perfeitamente, me pagaram super rápido também. Eu acho que foi um desfecho muito bom. Acho que a palavra que resume tudo isso foi uma situação ruim que teve um desfecho bom. Obrigado, Mauro. Obrigado, Helga. E obrigado a você que está nos assistindo por acompanhar mais um Escolha Segura, onde você viu que segurado e seguradora não são necessariamente inimigos. Ao contrário, são parceiros diante de uma vida que tem riscos, de uma vida que tem problemas que podem ou não acontecer, e a seguradora existe exatamente para minimizar esses problemas pagando a indenização. Até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.